versículos de 1 a 10. 1 Timóteo 6, versículos de 1 a 10. Primeiro Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Vamos orar mais uma vez? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que nós nascemos. Por causa da tua obra em nós, esse é o nosso prazer. Nosso prazer é adorar o Senhor. Mas a gente confessa também, Senhor, que existe uma luta no nosso coração, uma guerra de amores. A gente pede, Pai, que o Senhor nos ajude a amar o Senhor completamente, que a gente se entregue ao Senhor todo dia. Nosso pedido, Pai, é que o Espírito Santo poderoso use esses nossos próximos minutos diante da Tua Palavra para aumentar o nosso amor pelo nosso Rei, pelo Senhor Jesus, e para mortificar o nosso amor por coisas que competem com o Senhor, Pai. Faz isso, Pai, a gente pede e a gente crê no Teu poder para fazer a Tua obra na vida do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. No capítulo 5 nós fomos chamados a primeiro honrar as viúvas, logo em seguida nós fomos chamados a honrar os líderes na igreja, e agora, aqui no capítulo 6, o chamado é para nós honrarmos os senhores, ou os chefes, aqueles que estão numa posição de autoridade no trabalho. Essa passagem trata de dois assuntos separados, diferentes. O primeiro, então, é essa relação entre os escravos e os senhores, que na nossa sociedade a gente podia traduzir para os empregados e aqueles que são chefes, né, os superiores. E o segundo tema, a partir do versículo 3, Paulo fala de novo, mais uma vez ele volta para o assunto da doença da falsa doutrina. Mas agora ele dá um diagnóstico ainda mais profundo sobre essa doença e, louvado seja o Senhor, ele não para aí, ele nos dá o remédio, a vacina que o crente tem à disposição para que a nossa alma não seja infectada por essas falsas doutrinas e a gente continue se alegrando no Senhor. Então a gente vai ver esses dois assuntos aqui nessa passagem. Então primeiro, os dois primeiros versículos
Está falando dessa relação entre o servo e o Senhor, e a mensagem é a seguinte: crente, trabalhe de todo coração. Trabalhe de todo coração. Antes de eu entrar no texto, propriamente dito, eu preciso fazer alguns comentários importantes sobre a questão da escravidão e como que isso funcionava na época do Novo Testamento, para a gente não ficar com uma ilusão, uma visão errada do que a Bíblia está falando. Observações importantes. Primeiro, na sociedade da época, a escravidão era parte da vida de todo mundo. Para vocês terem uma ideia, em Roma, a população de Roma era basicamente a população de Campinas. 1,2 milhões de habitantes. Desse total, 1,2 milhões, 400 mil eram escravos, servos. 1/3 da população. A cada 3 pessoas que você encontra, você conhece o José, você conhece o João. Quando você conhece o Marcos, algum dos três vai ser escravo. Era muito comum na época. Isso era parte da sociedade, era o que acontecia na capital, era o que acontecia em Éfeso também. A igreja é onde Timóteo estava. E é por isso que esse assunto é importante ser tratado para a igreja. Segundo fato fundamental para a gente entender sobre a escravidão na época do Novo Testamento. Essa escravidão não era racial. Não era uma escravidão racial. Você podia ser um médico de pele branca e ser escravo. Você podia se vender como escravo para pagar uma certa dívida que você tinha com alguém. Os escravos podiam se casar, eles podiam praticar a sua religião, eles podiam até ganhar dinheiro. Então, a escravidão que acontecia na época do Novo Testamento não é a mesma atrocidade que aconteceu com os africanos, séculos recentes. É um outro tipo de escravidão, e a Bíblia certamente não defende isso. E minha última observação, muito importante: a Bíblia não é um livro que quer causar uma revolução social necessariamente. A Bíblia é um livro sobre uma revolução espiritual. Como que as pessoas podem se reconciliar com esse Deus Santo através da fé no Filho dele. Esse é o propósito da Bíblia. E a sociedade é transformada. Mas o propósito principal das Escrituras é transformar a vida espiritual das pessoas para se reconciliarem com o Senhor. E enquanto o rei não voltar, nenhuma sociedade vai ser perfeita. As estruturas da sociedade vão ser doentias. E, mais uma vez, louvado seja o Senhor, foi nesse mundo de estruturas sociais doentes que o nosso Senhor se fez servo para nos libertar da escravidão do pecado. Essa é a graça de Deus, e essas relações nos lembram disso. Quem nós éramos, escravos do pecado e de Satanás, mas em Cristo nós temos um novo Senhor, um Senhor que é bom. Muito bem, então o versículo 1 fala sobre o nosso relacionamento com o nosso chefe quando ele não é crente. E o versículo 2, como que a gente deve se relacionar com eles quando eles são crentes. Versículo 1, qual que é a razão que Paulo dá para você no seu ambiente de trabalho, quando você estiver trabalhando na casa da patroa ou na empresa que você trabalha, qual que é a motivação que Paulo dá para o crente ter uma postura íntegra, trabalhar de todo o coração? A razão que ele dá é para mostrar a sua devoção a Deus e para você abrir portas, para você falar do seu Senhor. Vamos ler o versículo 1 de novo. Ó, versículo 1. Todos os que estão sob o jugo de escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito. Para quê? Qual que é o propósito disso? Para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. O objetivo é que o nosso bom testemunho abra portas para a gente testemunhar com palavras. Por que a gente está agindo dessa forma? Esse que é o objetivo. O seu chefe, o seu patrão lida com várias pessoas o tempo todo, todo dia. A maioria delas provavelmente não é cristã.
a maioria delas não é crente. Você tem a oportunidade, então, na dependência do Espírito Santo, mostrar uma atitude diferente que chame a atenção do seu chefe. Pela graça de Deus, uma hora ou outra, ele vai perceber que você é diferente. Você tem uma boa atitude quando o trabalho é difícil. Você não fica no intervalo tomando café interminavelmente, não volta para o trabalho. Você não fica o tempo todo no celular, quando é hora de você trabalhar. O chefe vai começar a olhar, ele vai perceber, ela é diferente, ele é diferente. Isso vai chamar a atenção do chefe, do seu superior. Você toma iniciativas quando ninguém quer fazer um trabalho que é difícil. Alguma hora ele vai perceber. E você tem então a oportunidade, ouvidos mais abertos, para na hora do almoço, na hora do lanche, você falar que você não é naturalmente diferente. Isso não está em você. É Deus que trabalha no seu coração. E você vai falar da obra sobrenatural que Ele está fazendo em você. E Deus pode salvar chefes que não são crentes, usando o seu testemunho que você fala. Quantas pessoas nesse mundo foram salvas no ambiente de trabalho? O lugar que você trabalha, a empresa, o carro que você pega pessoas para trabalhar como motorista, onde você estiver, é um campo missionário. Oportunidades de oferecer esperança que nós temos em Cristo. Essa é a razão que Paulo dá para a gente trabalhar de forma íntegra, respeitar o Senhor quando ele não é crente. O versículo 2 é a situação quando o seu superior é crente, quando o seu chefe é cristão. E olha o que ele fala, vamos ler o versículo 2 de novo. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor. Por quê? Olha a razão que ele dá. Por quê? Porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Então, crente, trabalhe de todo o coração, sempre, sempre. Mas quando você está lidando com alguém que é cristão, lembre-se disso. Ele é o seu irmão, a sua irmã na fé. Você tem uma motivação ainda maior para trabalhar de todo o seu coração para aquele superior. Por quê? Para pensar. Vocês dois vão passar os próximos bilhões de anos juntos, se amando de forma perfeita, adorando o mesmo Senhor. Vocês foram comprados com o mesmo sangue, vocês têm o mesmo Salvador. Por que não agora você se entregar o máximo que você pode para essa pessoa? Porque é isso que vai acontecer por toda a eternidade. É isso que Paulo está dizendo. Olha para o seu chefe como um irmão fiel, amado, sua família. Dê tudo que você pode no seu trabalho. Paulo falou a mesma coisa para as igrejas na Galácia. Olha o que Paulo disse. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pensa no marido, qualquer marido. Esse homem foi chamado pelo Senhor para amar o próximo como a ele mesmo. O próximo envolve todas as mulheres. Então todos os homens casados são chamados a amar todas as mulheres. Mas existe uma em especial que ele fez uma aliança com ela. É um amor diferente. Não significa que ele tem que odiar as outras mulheres, mas ela é a minha prioridade. Eu tenho uma aliança com ela. Eu vou amar essa mulher e me dedicar a ela. É a mesma coisa. Não é que a gente não deve amar as outras pessoas, mas as Escrituras mostram claramente, especialmente os da família da fé, quando você vê um irmão, você tem ainda mais motivação para se entregar e amar e fazer tudo que tiver ao seu alcance para abençoar a vida dele. É isso que o Senhor coloca. Então, resumo: preguiça
desrespeito no trabalho, não honram o Senhor. Falar mal do chefe com os funcionários no almoço, não honra o Senhor. Não é isso que o Senhor quer de nós. Seja o seu chefe cristão ou não, dê todo o seu coração no trabalho, orando para o Senhor abrir portas para você falar do seu Senhor, de Cristo, para que Ele seja honrado nos dons que Ele deu para você, no lugar que Ele colocou você para trabalhar. Tudo bem, então esse é o primeiro assunto que a gente vê aqui no capítulo 6. Mas logo depois Paulo volta para um assunto que ele já falou nessa carta mais de uma vez, que é a questão dos falsos mestres. Então o que ele faz agora é dar um diagnóstico preciso e profundo de por que as pessoas ensinam coisas que ofendem a Deus. Por quê? De onde que vem isso? E o remédio que o Senhor nos dá para as nossas almas ficarem sãs e salvos. Então vamos ver essas duas coisas aqui no restante da passagem. Primeiro, olha o versículo 3. Paulo compara a falsa doutrina com aquela doutrina que não concorda com, número 1, a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e 2, com o ensino segundo a piedade. Então a gente se pergunta, como é que eu posso medir uma doutrina, como é que eu posso medir um ensino que vem para mim pela internet, livro, onde seja? Como é que eu meço para saber se isso vem dos céus ou isso vem só dos homens? O Senhor está nos dando aqui na nossa mão 2 termômetros. 2 termômetros. Primeiro termômetro, a palavra de Cristo. O segundo termômetro, a piedade do crente. A palavra de Cristo e a piedade do crente. É assim que a gente mede o ensino que está chegando até nós. Essa história tem se repetido muitas e muitas vezes no nosso país ao longo dos últimos anos. Várias pessoas estão num lugar em que o evangelho não é pregado, o evangelho simples, puro, maravilhoso, do Senhor Jesus Cristo, a salvação pela graça, só na fé dele, ele morrendo no meu lugar. Esse evangelho não é pregado naquele lugar, mas essas pessoas estão lá e elas leem a Bíblia, elas passam tempo na palavra de Cristo e elas oram, e o Senhor está colocando termômetros na mão delas, e elas estão medindo o que elas veem na palavra de Cristo, o que é esperado daqueles que conhecem o Senhor e o que está em volta delas. E elas falam, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Quantas vezes a gente tem visto essa história? E elas tentam avisar com amor, paciência, humildade. Não está certo, não está certo o que está acontecendo aqui. A gente tem que oferecer Cristo para as pessoas, é graça. Não colocar um fardo do legalismo que não salva ninguém. Não, o evangelho, não está certo o que está acontecendo aqui. E as pessoas imploram muitas vezes. Mas o que acontece, em muitos casos, é a mesma coisa que aconteceu com o peregrino. Lembram do peregrino no livro de John Bunyan? Ele precisa sair correndo da cidade da destruição. Coração triste, nem a família dele acreditou nele. Coração triste, mas também um coração alegre, feliz, ao mesmo tempo, leve. Por quê? Porque ele sabe que ele está fugindo da cidade da destruição e ele está correndo para a cidade celestial. Ele sabe que ele está indo na direção da cruz de Cristo, que é onde ele vai encontrar o Deus dele. Isso tem acontecido. E isso acontece por quê? Por causa desse termômetro. As pessoas mergulham na palavra de Cristo, oram. Piedade começa a nascer no coração. E isso acontece na vida delas. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero animar você a continuar lendo a Bíblia. Se você está fazendo um plano de leitura, persevera, força. Se você não começou ainda, quero animar você. A gente viu na escola dominical hoje de manhã. Começa, faz seu tempo devocional. Ouve a Bíblia 5 minutos. Lê a Bíblia 5, 10, 15, 20. O tempo que você puder. E o seu termômetro de doutrina, ele vai ficando cada vez mais preciso. Mas preste atenção no que Paulo está falando aqui. Olha isso. Essa doutrina não pode afetar só a sua mente. Ela tem que afetar também o seu coração. Olha o final do versículo 3. Olha como ele compara esses 2 termômetros. Um termômetro é o termômetro da sã doutrina. Mas qual que é o segundo termômetro? É o termômetro da piedade. A piedade.
Deus não é honrado se a gente conhece verdades sobre Deus na nossa mente, mas a gente não ama o Deus da verdade. É possível você conhecer fatos verdadeiros sobre Deus, mas o nosso coração está frio e duro, e Deus não é glorificado quando a gente não responde também em adoração, em amor diante daquele fato, daquela verdade que a gente ouviu. A doutrina verdadeira precisa levar a gente a ter sentimentos verdadeiros, desejos verdadeiros, vontades verdadeiras que trazem glória a Deus. É por isso que Paulo coloca lado a lado sã doutrina e piedade, diferentes, mas inseparáveis na vida cristã. E é por isso também, meu irmão, que a gente precisa orar. A gente tem muitos motivos para orar, mas um dos principais é esse. Para isso acontecer, um milagre precisa acontecer. Só o Espírito Santo pode produzir esse poder da gente amar a Deus, amar a Cristo e fazer coisas que vão honrar o Senhor. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E é por isso que a gente precisa orar tanto e estudar de joelhos, orando e conhecendo mais quem é esse grande Deus. Mas repara agora no contraste entre aqueles que conhecem a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles que não conhecem. Olha o versículo 4. Aqueles que não concordam com a sã doutrina e a piedade, olha como eles são descritos no versículo 4. Ele é orgulhoso e nada entende. Paulo não é politicamente correto. Ele descreve a situação como ela é. Eles estão orgulhosos, eles não entendem nada. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras. Olha os sintomas internos dessa doença que Paulo dá. Orgulho no coração, falta de entendimento na mente. O interesse doente por controvérsias. Não entrar em controvérsias para defender a verdade quando é necessário. Não é isso que Paulo está falando. Mas o interesse de querer arrumar confusão, problema, onde não tem esse prazer do coração natural do homem, ao invés de um desejo sadio pela paz que vem do Evangelho. Se a humildade é a porta de entrada para o conhecimento de Deus, o orgulho é aquilo que tranca essa porta, impede a gente de conhecer ao Senhor. E olha como essa doença do orgulho afeta as pessoas à nossa volta. Como é que as pessoas à nossa volta são contaminadas? Com conflito. Olha a continuação do versículo 4. Conflito. Ele fala que isso resulta em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. Versículo 5. Atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. O orgulho nos faz entrar em guerra contra Deus e contra as pessoas. É isso que o orgulho faz com a gente. A gente entra em guerra em quem está à nossa volta. C.S. Lewis falou muito bem quando ele disse que o orgulho é, em sua natureza, competitivo. Essa é a natureza do orgulho. A natureza do orgulho é que ele é competitivo. A pessoa não se orgulha em ser inteligente, ou rica, ou bonita. Ninguém se orgulha disso. O que as pessoas se orgulham é de serem mais inteligentes, e mais bonitas, e mais ricas. É isso que causa orgulho. É a comparação que me faz se sentir melhor. Essa é a natureza do orgulho. Ele é, nele mesmo, competitivo. É esse prazer. Tem de se sentir melhor quando a gente se compara. Estou na sala de aula, crianças, você está lá na sala de aula e aí o aluno da sua frente recebeu a prova, 7. Você vê a nota dele ali, tirou 7. Aí chega a sua prova, 8. Tirou 8 e você está feliz. E o professor continua entregando a prova e você olha para o lado, 9. Você estava feliz antes, mas eu não tirei 9. E aí aquela alegria que estava vai embora. Por quê? Porque se a minha alegria
não é dar o meu melhor para o meu Senhor, com tudo que Ele me capacitou a fazer. Se a minha alegria é eu ser mais do que alguém, como o orgulho faz com a gente, a nossa alegria vai embora. Essa palavra orgulho, é orgulhoso, essa palavra é criada, a origem dela é a ideia de alguém que está esfumaçado. Essa que é a ideia dessa palavra orgulhoso. É alguém que está esfumaçado, cheio de fumaça em volta, incapaz de ver a verdade de quem Deus é, de quem Ele é, de quem é o mundo. É isso que o orgulho faz. Cega a gente para a beleza de Deus e para como Ele quer que nós vivamos. O Senhor criou o homem e a mulher para entenderem a verdade e amarem a verdade, porque é assim que eles se relacionam com Deus. Mas o que o pecado faz? O que o orgulho faz com a gente? O orgulho corrompe a nossa mente, cega o nosso coração, e a gente não consegue entender quem Deus é, quem as pessoas são, e a consequência, o resultado é a contaminação da desunião. É o que ele descreve aqui: briga, inveja. Essas são as manifestações do orgulho. E sempre que isso acontece, isso está falando uma mentira. Essa briga, esse atrito, conta uma mentira sobre quem Deus é. Quando isso acontece na igreja, o que essas brigas estão dizendo é uma mentira sobre a cruz. É uma mentira sobre a cruz de Cristo. Por quê? Porque Cristo veio nos reconciliar com Deus. E quando a gente coloca fé em Cristo, a gente está reconciliado com Deus e, junto com isso, automaticamente, reconciliado uns com os outros. É sobre isso que é a cruz. A cruz é sobre a reconciliação. Então, quando os crentes brigam, aqueles que professam fé brigam, eles estão contando uma mentira sobre o que é a cruz. A cruz é o lugar da união. A cruz é a conquista de Deus. Nós estamos unidos ao Senhor e unidos uns aos outros. E é por isso que Paulo usa essa linguagem tão forte. Brigas e atritos não revelam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma doença grave. E Paulo faz o diagnóstico aqui. Mente privada da verdade, um coração orgulhoso. Mas Paulo não para aí. Olha o que ele faz. Ele continua, ele vai mais fundo. É como se ele tivesse usado um raio-x, mas agora ele pede uma tomografia computadorizada. Agora ele quer uma ressonância magnética do coração. Mas, deixa eu mostrar para vocês o que está lá dentro de alguém que é controlado pelo orgulho. E ele vai falar do remédio do Evangelho, ele vai falar. Mas antes ele quer dar mais detalhe do diagnóstico espiritual desses falsos líderes. Olha o final do versículo 5. Como que esse orgulho se manifesta na igreja, lá em Éfeso? O final do versículo 5 diz que essas pessoas de mente corrompida, elas pensam que a piedade é fonte de lucro. Olha o que ele diz. Que esse orgulho se manifesta numa ganância, num desejo descontrolado por riquezas, por coisas. Os líderes lá nessa igreja em Éfeso estavam explorando as pessoas, tirando dinheiro só para proveito próprio. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Não é mera coincidência. As comidas mudam, as roupas mudam, a tecnologia muda, mas sabe o que não muda? O coração humano, as lutas, as paixões, os desejos do coração humano não mudam, desde o Jardim do Éden até o Senhor Jesus voltar. Por isso que o que Paulo está falando aqui não é nada diferente do que a gente vê hoje. Por quê? Por que acontece essa exploração, essa ganância? Todos nós, sem exceção, todos nós aqui e todo mundo, as 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, todos estão em busca de segurança. Todos nós, crentes e não crentes, a gente está em busca de segurança. As nossas limitações, nossa fragilidade, a certeza da morte, tudo isso cria em nós esse desejo de se sentir seguro em algum lugar. E está todo mundo buscando a segurança, a proteção em algum lugar. Cristão e não cristão, exatamente a mesma busca. Qual que é a diferença? A diferença é onde eles encontram essa segurança, essa paz
mais essa proteção. Essa que é a diferença. O resto da passagem está falando disso. 2 possíveis lugares que nós podemos estar seguros. Eu quero começar pelo lugar errado. E depois a gente termina no lugar certo. Então vamos pular. Versículo 6, 7, 8 é o lugar certo. Quero ver com vocês o lugar errado. O versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. O erro é procurar segurança nas riquezas. Olha o que o versículo 9 diz. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Agora a gente entende por que Paulo usa uma linguagem tão forte aqui. Por quê? Paulo não está falando de galardão no céu. Ele não está falando de galardão no céu. Ele está falando entre viver eternamente, a alegria eterna na presença de Deus, ou ruína, destruição. Que ele fala aqui, se desviar da fé, versículo 10, se atormentar com muito sofrimento. A questão aqui não é mais ou menos galardão no céu. A questão que Paulo está tratando aqui é o céu e o inferno. E é por isso que ele usa uma linguagem tão forte, esse senso de urgência no que está acontecendo lá na igreja. E o que acontece ainda hoje em muitos meios, em muitos círculos evangélicos. Olha o que ele fala no versículo 10. Ele chega a falar que o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males. O que ele está dizendo aqui? Paulo não está dizendo que todo pecado nasce do amor ao dinheiro. Não é isso que Paulo está dizendo. Todos os pecados nascem do amor ao dinheiro. Não é esse o sentido. O que ele está dizendo aqui é que o amor ao dinheiro é uma raiz, que a partir dela brota todos os tipos de pecado. É isso que ele quer dizer. O amor ao dinheiro, ele é tão poderoso que a partir dele nascem todos os tipos de males e todos os tipos de pecado. Esse é o poder que o amor ao dinheiro tem no nosso coração. A gente vê isso o tempo todo. Casais que juraram amor um ao outro, depois de um tempo, eles estão brigando na justiça por causa de dinheiro. Irmãos que almoçavam todo final de semana junto e falece os pais e eles entram na justiça, brigando por causa de dinheiro. Pais que se dedicam toda a sua vida a uma carreira, ignoram os filhos por causa de dinheiro. Sonegação de impostos, desvio de verba, roubo, mentira, assassinato, guerras. O amor ao dinheiro tem o poder de criar uma destruição enorme por onde ele passa, na vida das pessoas e aonde quer que a gente esteja. Não é à toa que as igrejas que pregam que a piedade é fonte de lucro são tão populares. Existe uma razão. Por que a teologia da prosperidade se alastra como fogo nesse mundo? E a razão é que na nossa carne, esse é o desejo do ser humano, buscar segurança em algum lugar, e ele corre para a falsa segurança do dinheiro. E todos nós, os crentes, também precisam mortificar esse amor. Ainda existe em nós. Deixa eu dar uma ilustração. Como que esse poder do amor ao dinheiro pode se manifestar? Imagina que a gente sai daqui depois do culto, desce a rua aqui e vai lá conversar com o seu João. Tá? Eu não sei se o seu João existe, o seu João não é real. Mas imagina que a gente vai lá conversar com o seu João. Ô seu João, boa noite. Prazer, eu sou o Alex. Seu João, eu quero convidar o senhor para vir estudar a Bíblia na nossa igreja. Seu João, a gente vai estudar sobre os atributos de Deus, quem Deus é. Essa é a primeira parte da aula. A segunda metade, a gente vai estudar sobre a glória de Cristo. A gente vai ver a glória dele, a compaixão, o poder dele. E o seu João está olhando para mim com cara de parede e fala: tá bom, obrigado pelo convite. Mas se a gente pudesse ler o coração do seu João, tá bem
E aí tá tudo bem, a conversa e eu falo pro seu João, ô seu João, e olha só, tem um amigo muito rico, e ele está oferecendo 10 mil reais para todas as pessoas que vierem assistir a aula. O que ia acontecer? Na hora. Sinceramente, honestamente, será que maior parte dos casos ele ia ficar mais interessado em estudar e vir na igreja? Esse é o coração humano. Ele não tem interesse em conhecer a Deus. Ele não tem interesse em ver a glória de Cristo. Mas se você fala de dinheiro, ele se anima. Agora, vamos ser sinceros. Bisturi aqui. Eu não quero machucar ninguém. Eu amo vocês. Mas bisturi. Vamos aplicar pra gente. Vocês acham que se esse amigo milionário oferecesse para todo mundo, todos nós, se você vier, reunião de oração, escola dominical, culto, sempre que você vem, 50 mil na sua conta. Vocês acham que isso ia mudar a motivação das pessoas? Esse é o coração humano. Por que tanta gente joga na loteria? Por quê? Esse maldito sonho, esse desejo de achar que o dinheiro vai trazer segurança. Não vai. Não vai. Mas é assim que nós somos naturalmente. O nosso problema não é querer prover para a nossa família. O nosso problema não é querer ter um bom emprego. Esse não é o problema. O nosso problema nem é a gente querer ganhar mais dinheiro para abençoar mais pessoas no reino de Deus. E ser mais generoso. Não é. Esse não é o problema. Por favor, não me entendam errado, não entendam Paulo errado. Não é esse nosso problema. Não é. O problema é esse amor ao dinheiro, ou qualquer outra coisa, e que faz eu buscar segurança nisso, em que aquilo pode me oferecer, ao invés de eu amar e buscar segurança em quem Deus é para mim através de Cristo. E o que é triste, o que me deixa triste, preocupado pela minha vida, a vida de vocês, é que a nossa cultura está pregando uma mensagem para vocês 24 horas, 7 dias por semana, que o que você precisa é coisas aqui nesse mundo. Eles estão vendendo uma mensagem para todos nós de que o que você precisa é ser mais rico, mais coisa, mais, para aí sim, aí você está seguro. E nós, meus irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para a gente sufocar esse desejo sujo, porque o amor ao dinheiro é um suicídio espiritual. Quantas pessoas se perdem todo dia, por causa do amor ao dinheiro? Por isso que Paulo fala desse jeito. Não é? É muito sério isso. Destrói a vida das pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus, para adorar Ele, sendo destruídas por causa de um amor desse. Mas existe um lugar em que você pode estar seguro, um lugar que você pode estar realmente seguro e contente para sempre. O nome desse lugar, o nome desse refúgio, dessa fortaleza, se chama o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo mostra aqui para a gente. A Bíblia aponta o nosso problema, a nossa doença, mas não deixa a gente ir lá. O Senhor nos dá o remédio, como que a gente pode ser curado desse mal. Olha o versículo 6 a 8. A verdadeira fonte de lucro é a piedade com contentamento. No versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. A ganância pode fazer a gente ter mais coisa, mas deixa a nossa alma vazia. Agora o contentamento, mesmo com pouco, deixa sua alma cheia.
Sua alma satisfeita. É isso que o contentamento faz. Provérbios 15:16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. É melhor pouco com contentamento, essa alma cheia, do que a ganância, que enche as pessoas de coisa, mas esvazia a alma delas. O argumento de Paulo aqui é simples. Olha o argumento dele, é simples. Você chegou a esse mundo sem nada, e você não vai levar nada desse mundo. Se a gente tem o suficiente para as nossas necessidades básicas, comer, se vestir, um abrigo, então a gente deve ficar satisfeito. É isso que ele está dizendo. Que diferença que faz? Que diferença que faz? Milhões e milhões de anos na eternidade. Você ter dirigido um Fusquinha ou ter dirigido uma Mercedes. Que diferença que faz? Que diferença vai fazer? Milhões e milhões de anos na eternidade. Se você morou numa casa bem pequena, um quarto, pequenininha, num lugar humilde, ou se você morou numa mansão. Que diferença que vai fazer? Nenhuma, nenhuma. Que diferença vai fazer se você comeu arroz, feijão e ovo todos os dias da sua vida? Ou se você tinha filé mignon em restaurantes disponíveis para você? Que diferença vai fazer? Nenhuma, nenhuma. Por que a gente vai deixar nosso coração ser controlado por essas coisas? Por quê? Não vai fazer diferença nenhuma, nenhuma. Bill Gates e o mendigo que está com fome agora, roncando o estômago, os dois vão estar diante do mesmo Deus. É a Ele que a gente vai prestar conta. Por quê, meus irmãos? A gente vai deixar nosso coração ser controlado por essas coisas? Não, a gente precisa lutar contra isso. Mas a gente tem que fazer mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui no texto. A gente precisa cavar mais fundo. O que precisa acontecer no nosso coração para a gente de verdade experimentar esse contentamento? O que tem que acontecer? Porque o argumento de Paulo aqui não é que a gente tem que se contentar com pouco. Não é esse o argumento. A gente deve ficar assim, grato ao Senhor. O Fusquinha vem das mãos dele, o arroz e o feijão vem das mãos do nosso Pai. A gente deve ter gratidão sim, mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é isso. Ele não está dizendo que a nossa satisfação tem que estar nas coisas em si. O que nos faz satisfeitos, mesmo com pouco, não são as coisas. É Deus. É Deus que nos faz satisfeitos. É o contentamento nele que quebra, racha a raiz do amor às coisas desse mundo. Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Por quê? Olha a razão que ele dá. Por quê? Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O remédio é a presença de Deus, a promessa da presença de Deus comigo. Eu posso ter pouco, ou eu posso ter muito. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Eu estou liberto da segurança na riqueza, da segurança na beleza, da segurança na inteligência. Eu fico liberto disso, porque Cristo prometeu estar comigo para sempre. Vocês lembram que Paulo, Filipenses 4, Paulo disse que ele aprendeu a viver contente. Lembram disso? Paulo aprendeu a viver contente. Eu quero refletir com vocês então, como que na prática, como que a gente pode aprender essa bendita arte espiritual do contentamento? O que eu posso fazer para ficar mais e mais contente, alegre, satisfeito no meu Senhor e matar o amor que compete pelo amor ao meu Senhor? O que a gente precisa? O que a gente precisa é do Evangelho. Cristãos e não cristãos. Se você está aqui hoje e sua única esperança é Cristo, se você está aqui hoje e não entregou a sua vida ao Senhor, o que você precisa é do Evangelho. Crer e se arrepender.
É isso que a gente precisa para crescer no contentamento. A gente precisa crer. Crer em quê? Acreditar em quê? A gente precisa crer nas promessas do Deus da Bíblia. Você precisa conhecer esse Deus da Bíblia, o Pai do Senhor Jesus Cristo, e crer nas promessas, receber e crer nas promessas, pela fé, no que Ele diz que é e promete ser para você. Por exemplo, Romanos 8, 28. O Senhor está prometendo, Ele está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele prometeu. Todas as coisas incluem as minhas perdas, inclui os meus planos frustrados, inclui tudo. Ele está me prometendo, tudo coopera para o seu bem, meu filho. Eu estou deixando você mais parecido com Cristo. Ele prometeu que Ele vai estar comigo no vale da sombra da morte. Quantas vezes você já experimentou isso? Muitos aqui já passaram por esse vale. E quem que estava lá? Quem que cumpriu? Eu nunca vou te deixar e eu nunca vou te abandonar. Ele cumpriu, Ele estava lá. Ele prometeu. O que a gente precisa para crescer em contentamento é crer. Crer que o Senhor Jesus é suficiente. Ele é fiel, Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Eu posso lutar com o meu problema de saúde que não melhora com a fé em Cristo. O Senhor Jesus, Ele pagou por todos os meus pecados, todos. Eu pertenço ao meu Deus. Ele pertence a mim. Ele é suficiente. E assim eu luto contra a insatisfação que nasce no meu coração. Às vezes por coisas bobas e pequenas, às vezes por coisas grandes e difíceis. Mas como que a gente luta? Crendo em quem Cristo é. Por que eu estou tão triste? Porque a gente tem que se perguntar isso. Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão preocupado? Por quê? Eu tenho Deus. Através de Cristo. Deus é o meu Deus. A gente luta com a fé. Pedindo mais fé, Senhor. Aumenta a minha fé para eu crer nas tuas promessas. Assim eu fico contente, satisfeito. As promessas de Deus em Cristo me ensinam o contentamento. A segunda forma como a gente deve aprender o contentamento é, junto com a fé, o que vem junto? Qual que é o outro lado da mesma moeda? O arrependimento. Esse é o chamado do Senhor. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. A gente tem que se arrepender. Todos nós, cristãos e não cristãos, todo dia, precisa se arrepender. Senhor, Espírito Santo, sonda o meu coração. Me mostra aonde que eu estou buscando satisfação que não é o Senhor. Essa é uma excelente pergunta para você se fazer. Uma pergunta para diagnosticar o nosso desejo distorcido. Como que a gente percebe que eu estou buscando alegria, felicidade e satisfação em outro lugar? Faço essa pergunta para você. O que precisa acontecer na minha vida para eu ser feliz? O que precisa mudar na minha vida, que se isso mudar, aí eu vou ser feliz? A resposta honesta do seu coração a essa pergunta vai revelar aonde está a sua fonte de felicidade, aonde está a sua fonte de satisfação. Peça ajuda. Senhor, sonda o meu coração, me ajuda eu me arrepender. Por exemplo, se a resposta para a sua pergunta é: se eu tivesse um namorado, se eu tivesse uma namorada, aí eu seria feliz. Está aí. A fonte de satisfação está então no namorado e não em Cristo. Eu ficaria feliz se o meu casamento fosse melhor. Está aí. Esse é o diagnóstico. O seu casamento é o ídolo, é a fonte onde você está buscando a satisfação que só Cristo pode te dar. Só Ele pode ocupar a sua alma. Eu seria mais feliz se eu tivesse mais dinheiro, se as coisas fossem melhor no trabalho, se eu tivesse um trabalho X, se eu fosse mais aceito pelos meus amigos, se eu fosse mais assim. Essas perguntas nos dão um diagnóstico do que a gente precisa atacar, mortificar, a gente se arrepender, a gente ir até a cruz e: Senhor, mata esse ídolo, isso não é Deus, mata isso. Eu quero o Senhor, eu quero Cristo, só Ele que pode satisfazer o meu coração. É o que a gente precisa. Crer e se arrepender.
Esse é o chamado do Senhor Jesus para todos nós. Esse é o Evangelho. Meus irmãos, esse não é a cereja do bolo, não é mais galardão no céu. Não. Essa é a vida do crente. O crente é aquele que não se contenta mais com a criação, mas com o Criador. Agora é uma luta, sim, é uma luta, mas a luta tem que existir. A luta tem que existir. Mortificar. Satisfação nas coisas. Como? Com o machado do contentamento em Cristo. Tudo que Deus é para mim, através dele. Ele prometeu que as circunstâncias podem mudar. Mas sabe quem nunca muda? Deus! Deus nunca muda. Eu nunca vou abandonar você. Eu nunca vou deixar você. Ele não vai voltar atrás. Ele prometeu isso. Em Cristo, nós temos a promessa da presença de Deus. E assim a gente luta para aprender contentamento e mortificar os nossos ídolos. O amor ao dinheiro é uma força poderosa. É muito poderosa. É muito forte. Mas sabe o que é mais forte? Piedade com contentamento. Mais forte. Capaz de matar o amor ao dinheiro ou qualquer coisa na criação. Piedade com contentamento é poderosa. Pode transformar as nossas vidas. Meu irmão amado, minha irmã amada, qual que é o seu único conforto na vida e na morte? Qual que é o seu único conforto na vida e na morte? Eu quero ler para você de novo esse bendito catecismo de Heidelberg. Eu quero ler de novo essa resposta. Qual que é o seu único conforto na vida ou na morte? O meu único conforto é que corpo e alma, na vida e na morte, eu não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem. Ele me protege tão bem contra a vontade do meu Pai no céu. Não poderei perder um fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem e o seu propósito é a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração. Amém e amém. Benditos irmãos que escreveram isso aqui. Deus abençoe. Agora eles estão adorando esse rei. Contentamento perfeito na presença do rei. Que é o que vai acontecer com você em breve, se você está em Cristo. Essa é a grande fonte de lucro na piedade. Experimentar contentamento no Senhor, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na vida e na morte. Você saber que eu pertenço ao meu Deus, a Cristo, e Ele pertence a mim. Esse é o poder e o lucro da piedade. Se a paz, a mais doce, me deres gozar, se a dor, a mais forte, sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz, me ajuda, com Jesus sempre sou. Piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro, porque ela nos une a Cristo, Senhor Jesus. Vamos orar, vamos terminar nosso tempo orando. Glória, honra, riqueza, majestade, poder pertence ao Senhor, o nosso Deus. Pai, o que a gente pede é que, com a ajuda do Espírito Santo, o Senhor nos dê arrependimento genuíno das tantas e tantas vezes que a gente busca alegria em coisas que não são o Senhor Jesus. E aumenta a nossa fé em que Cristo é suficiente. No pouco e no muito, Ele é suficiente. Na dor e na paz, Ele é suficiente. Que a piedade com o contentamento é uma grande fonte de lucro. Senhor, faz isso nas nossas vidas, Pai. Espírito Santo, esse é o nosso pedido.
para a glória do nosso Deus Pai, para que o nome de Cristo seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém.